Considerando que a memória histórica é imprescindível para o desenvolvimento cultural e social e levando em conta que Taubaté, por absoluta negligência, está vendo ruir todo o seu patrimônio, inclusive o já tombado por sua importância, como por exemplo a Capela do Pilar, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Vila Santo Aleixo, Grupo Escolar Lopes Chaves e mais recentemente a Capela das Casas Pias, que tem sido uma luta bastante grande da sociedade em manter aquilo em pé. Quais são as providências que vocês pretendem tomar para a solução urgente do problema? Qual a opinião dos senhores sobre a lei dos 300 metros que a Câmara derrubou este ano? Por favor, Padre Afonso, 3 minutos. Não tem dúvida da importância desta memória histórica. Mas a memória histórica, ela vai se formando. Quando você tem, por exemplo, no ensino fundamental, apostilas que trazem elementos do estado do Paraná, esquece elementos da nossa cidade, eu pergunto, como criar essa consciência histórica? Se nós não criarmos esta consciência nas futuras gerações, e essas futuras gerações e essa geração que está sendo formada, ter uma outra mentalidade em relação ao patrimônio histórico. Precisamos envolver mais a comunidade e mesmo a sociedade para que percebam a importância desse patrimônio histórico que nós temos. Então, se de fato não houver um investimento, né, nas crianças, na juventude, mostrando a importância disso para a nossa realidade, para a nossa cidade, né, para a sociedade hoje, da nossa raiz, da nossa história, realmente fica extremamente difícil a gente, nessa luta, preservar quando não existe da parte do poder público esse compromisso. Cada elemento deve ser, esta lei, por exemplo, dos 300 metros, ela tem que ser vista não de uma maneira geral, mas de uma maneira particular. Eu acho que cada caso acaba sendo um caso. Portanto, quando você delega a partir de uma gestão democrática, você delega ao Conselho uma função até deliberativa para que eles possam, de fato, com bom senso, perceber a importância daquele elemento histórico e a importância de outros elementos que, na verdade, muitas vezes são conflitantes, mas encontrar ali no bom senso e no consenso a alternativa melhor, eu acho que é do que você fazer genericamente algo que de fato possa, atravancar aí o andamento das coisas. Eu vejo, no caso aqui da Capela das Casas Pias, eu assinei lá na praça e depois fiquei sabendo, não tomei muito conhecimento, que existe até uma pendência jurídica em relação a isso. Então, se existe uma pendência jurídica, né, parece que o empresário comprou aquela área e, de fato, acho que precisa haver mais conhecimento de causa em relação a isso. Então, quando a gente fala da importância, é importante preservar, é importante criar essa consciência histórica e é importante o compromisso. Eu diria que quem tem mais condições de dizer isso é quando você, a partir de uma gestão democrática, deixa ao Conselho esta função de poder dizer isto aqui é possível, isto não, isso dá para buscar um consenso, isso não dá. Então, que seja deliberativo o Conselho. Candidato Ortiz Júnior, 3 minutos. Especificamente sobre esse conjunto arquitetônico, sobre esses patrimônios, fazer uma pequena digressão sobre a Capela do Pilar, o Sítio do Pica-Pau, a Vila Santo Aleixo, as Casas Pias e o Grupo Escolar Lopes Chaves. Capela do Pilar é uma das capelas mais antigas do estado de São Paulo, se não do Brasil. Quando Taubaté fundou o primeiro núcleo populacional, já havia a ideia de estabelecer aqui uma pequena capela que pudesse servir de base para essa comunidade cristã que veio, a princípio, para Taubaté. E essa capela do Pilar, fundada durante o primeiro ciclo de povoamento de Taubaté, ela precisa ser revitalizada e o acervo precisa ser integrado, fundamentalmente integrado com a mitra diocesana, e a gente tem que tentar restabelecer lá dentro um pouco de
da cerimônia própria do espaço que tem que ser reorganizado. De outro lado, a gente tem o sítio Pica-Pau Amarelo, que é a residência do Monteiro Lobato, é tombado. Há um projeto em desenvolvimento hoje com o Estado e um projeto com a Petrobras para revitalizar. Esse projeto tem que ser retomado urgentemente. Há um comprometimento sério de atividades e há um comprometimento sério também do acervo histórico que está lá dentro, em decorrência de haver necessidade de se licenciar, se obter autorização do IFAM, do CONEFAT, para se fazer qualquer alteração relevante lá. A Vila Santo Aleixo, residência do bispo Arco Verde, que era sobrinho do cardeal Arco Verde, segundo o bispo de Taubaté. Esse, do ponto de vista estrutural, é o casario mais deteriorado. A gente tem problemas no telhado, problemas de infraestrutura. Houve uma ação importante de um grupo de pessoas que fez uma tentativa de proteger esse casario, mas a prefeitura precisa revitalizar, precisa recuperar e restaurar, principalmente, apresentar um projeto consistente em parceria com a universidade. Do mesmo jeito, a Capela Casas Pias e o Grupo Escolar Lopes Chaves, que o telhado está desabando. Então, esse é um problema seríssimo. Corre o risco de, se o telhado desabar, esse patrimônio todo vira o chão. Então, medidas urgentes. Essa questão sobre a lei dos 300 metros que a Câmara derrubou esse ano, eu me comprometo a rediscutir essa questão com os grupos. Eu me comprometo em audiência pública a rediscutir essa questão. Nós temos situações específicas e situações gerais. A gente tem que criar proteção específica para cada patrimônio e uma situação geral. Eu me comprometo a rediscutir essa questão do ponto de vista específico de cada patrimônio e de um ponto de vista de uma lei geral. A gente tem que retomar isso em conjunto com vocês em audiências públicas. Obrigada, candidato. Candidato Gênesis Andrade, por favor. 3 minutos. Bom, gente, eu não quero ser chato, né? Falta o Isaac e o Mário para falar sobre esse assunto. Eu duvido que algum candidato vai falar que a memória histórica não ou que ela é imprescindível para desenvolvimento cultural e social, né? Então, por isso que a gente insiste no formato de fazer política. É claro que ela tem que ser mesmo, tem que ser zelado, o patrimônio histórico, tem que ser zelo. Então, a diferença é a forma de fazer política. Eu insisto muito nisso, porque ninguém vai falar aqui que é contra a zelar pelo patrimônio histórico, né? Então, a gente elegendo um secretário da Cultura, a gente colocando pessoas competentes e não por apadrinhamento, isso vai ser totalmente diferente, né? A gente vê aí que tem uma falta de zelo muito grande, né? Por quê? Eu duvido que alguém vai falar que não vai cuidar. Então, vamos sim, de imediato, já reformar, inclusive, e outra, ouvir o próprio Conselho Municipal e o secretário, a secretaria. O secretário será eleito pelos próprios servidores, né? E eles vão dizer como se vai fazer isso, né? Mas que tem que ser de imediato, tem. Quanto a outra questão, qual a opinião do senhor sobre a lei dos 300 metros que a Câmara derrubou esse ano? Isso eu gostaria de saber, né? Por que antes tinha alguns vereadores que eram a favor dos 300 metros em volta desse patrimônio histórico não ser construído ali um edifício, né? Por que depois mudaram de ideia, né? Então, essas coisas que a gente não entende, né? A gente sim, a favor dessa lei dos 300 metros, né? E fica assim uma dúvida muito grande que a gente nunca entende. Então, por isso que a gente insiste. É a forma de fazer política que vai mudar completamente Taubaté. Muito obrigada pela sua resposta. Passaremos a palavra ao candidato Mário Ortiz, lembrando os temas: preservação de patrimônio histórico, tem como referência a Capela do Pilar, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Vila Santo Aleixo, Grupo Escolar Lopes Chaves e, mais recentemente, as Casas Pias. E também a opinião sobre a lei dos 300 metros que a Câmara derrubou esse ano. Eu acredito que essa questão de preservação de patrimônio histórico passe por duas vertentes. A primeira é a vontade do governo de promover essa preservação.
essa conservação do patrimônio. Se não houver essa decisão, não adianta a lei. Então, é necessário que o governo tenha essa postura de promover ou facilitar a preservação de todos esses prédios que foram colocados aqui. No caso específico das casas-pias, a prefeitura pode agir, basta que ela faça o tombamento da capela. Não tem muita dificuldade. Portanto, para isso é necessário uma ação efetiva por parte do prefeito. O outro caminho, que eu acredito que seja fundamental, é a democratização do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Hoje ele é muito pequeno e praticamente só aconselha e cumpre muito aquilo que o prefeito tem de vontade dele, que inclusive chega ao ponto de fazer a revogação de decretos de patrimônio comum, que foi feito na época que eu passei pela prefeitura, que declarou com bem tombado uma parte do patrimônio do Taubaté Country Club. Por pressão de uma parte interessada em fazer ali uma obra, foi feita a retrocessão desse decreto e caiu esse patrimônio público. Esse decreto de tombamento que foi feito pela prefeitura. Bom, a democratização do Conselho implica em ter autonomia, ter total condição de determinar, sem depender da vontade e das benesses do prefeito. Agora, no caso específico da lei dos 300 metros, que foi, como vocês falaram, derrubada, de fato foi, mas ela foi substituída por um outro mecanismo bastante interessante. O que falta é tornar obrigatório que cada aprovação passe pelo Conselho, que terá o poder de vetar projetos que sejam feitos ali. Sem isso, fica incompleta a lei. A gente pretende ainda deixar algo proposto nesse final de mandato aqui como vereador nesse sentido. Falta também, no sentido de disciplinar a construção no centro da cidade, a aprovação de uma lei de impacto de trânsito, que nós também já estamos estudando. Candidato Isaac do Carmo, PT. Bem, eu tenho a clareza, a certeza que Taubaté, pelo menos nos últimos 20 anos, nós não tivemos uma política efetiva que buscasse a manutenção do nosso patrimônio histórico, né? Se nós tivéssemos tido uma política de planejamento, por exemplo, e quando eu falo planejamento, não é só o executivo planejar, mas debater com a sociedade, dificilmente nós teríamos aquele túnel que passa ao lado do Sítio Pica-Pau Amarelo, onde a gente sabe ali o quanto aquele túnel veio afetar um patrimônio importante da nossa cidade. E tenho falado que não dá mais para fazer remendos, né? Nós temos que, a partir de janeiro, debater claramente com a sociedade um planejamento de longo prazo para o nosso patrimônio, não só do ponto de vista dos problemas que tem hoje estruturais, mas também de potencializar junto às nossas crianças a importância da história da nossa cidade, para que a gente tenha uma sociedade em um curto, médio prazo que tenha valores, e reconheça os valores da nossa história. E nós estamos vivendo hoje o fruto do abandono desses 20 anos que faltou essa política eficaz no que diz respeito a esse patrimônio. Quero afirmar aqui que, do ponto de vista também da lei dos 300 metros, mais uma vez foi a falta de diálogo, porque tenho certeza que o empresário sério da cidade, seja ele um empresário que tenha sua vida efetiva aqui em Taubaté, ou até mesmo aquele que aproveite a oportunidade do nosso crescimento econômico, ele não é um empresário que não vai querer preservar o patrimônio da cidade de Taubaté, pela sua história. E quando não se tem diálogo, com a sociedade civil organizada, com o executivo, nós estamos vendo, por exemplo, a dificuldade que está tendo para ter o Conselho Municipal da cidade de Taubaté. O que falta é esse incentivo. E no nosso governo nós vamos dialogar. Tenho afirmado que a minha história ela foi construída através do diálogo. E soluções como essa que nós estamos apontando aqui em Taubaté, no que diz respeito à cultura, nós vamos resolver ela de forma efetiva, seja através de
recursos municipais, estaduais ou federal, ou até da iniciativa privada, mas antes de pensar em onde buscar os recursos, vamos dialogar com a sociedade, com os atores, né, que realmente contribuem com o patrimônio histórico nosso, qual a melhor solução e a melhor medida. Que com certeza a gente vai construir uma política de longo prazo, o que é necessário para a cidade de Taubaté, no que diz respeito à preservação dos nossos prédios históricos.